Ora, bom dia a todos. Depois desta magnífica apresentação que a Ana deu, eu não sei, fico sem palavras um bocadinho para apresentar o meu tema, porque assim, ela fala do universo e da maravilha de descobrir a mente humana e eu venho falar de uma coisa terrível que é a fibromialgia, não é? E assim, não fico assim com grande à vontade para isto. Pronto. Gostaria de agradecer também ao meu professor, ao Dr. José Rodrigues, que hoje não está aqui presente, mas vai estar com uma apresentação online. E também à doutora Ana Karima, porque se eu hoje estou aqui, também devo a ela. Foi ela que me trouxe para o Eterno. Tá? Muito obrigado. Bom, eu venho falar de uma doença que hoje está a atingir a humanidade de uma forma assustadora e, assim, e que não tem grande diagnóstico ainda atualmente. Por isso, calcula-se que entre 2 a 5% da população portuguesa e do mundo, muitas delas, principalmente a americana também, sofrem fibromialgia. Era uma doença desconhecida até há relativamente poucos anos. Muitas pessoas queixavam-se, mas com dores no corpo todo, e outras sensações, dores de cabeça, enjoos, mas que não havia diagnóstico porque todos os exames médicos apresentavam que estava tudo bem. Eu sinto. O médico via o exame e disse, você está ótimo, mas eu estou cheio de dores. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo estar com a minha família. Então isto estava aqui um problema grave. Até que, em 1990, a Organização Mundial de Saúde finalmente considerou que havia, e isto é uma doença, há uma patologia em que há pessoas que ficam incapazes de trabalhar e que descobriu-se que então, em 1992, passou a estar no campo da reumatologia, ou seja, a fibromialgia passou a estar diagnosticada como um problema de reumatologia. Pronto, vocês veem que a Associação Nacional contra a Fibromialgia põe aqui algumas descrições. Infelizmente, ainda atualmente, na medicina convencional, não existe muitas soluções para quem sofre desta doença. Pronto, as pessoas tomam analgésicos, corticoides, e por aí fora, uma série de medicamentos, e cada vez somatizam cada vez mais medicamentos e com doses maiores, mas não têm qualidade de vida. E para esta, assim, a gente vai vendo aqui, não é? Os sintomas podem variar de intensidade, por vezes, às vezes desaparecem, pelo menos é o que me chega muitas vezes em consultório. Infelizmente, as pessoas que nos chegam nos nossos consultórios, da Ana, do Vítor, que esteve aqui ontem, ou da Daniela, da Andreia, muitas vezes nós somos o último recurso, ou seja, já tentaram todos os recursos e quando chegam a nós já vem num estágio muito avançado em que nós temos já muita dificuldade em tratar essas pessoas. Mas o Ayurveda tem ferramentas fantásticas, como vocês irão a perceber, porque não é por acaso que ela é a ciência mais antiga do mundo, quer dizer, nenhuma ciência, se não fosse tão boa como é, durava 5 ou 7 mil anos. Ela tem de ter resultados muito bons para conseguir sobreviver este tempo todo, não é? Então os distúrbios nas pessoas manifestam-se em mais que uma espécie, porque as pessoas têm cefaleias, ansiedade, ombros, cotovelos, intestino irritável, região lombar, e não precisam estar todas presentes, podem estar só algumas específicas. Então nós descobrimos também que, geralmente, aqui, se a fibromialgia, se nós fôssemos visível, se nós conseguíssemos ver assim visivelmente a olho nu, ela apresentava-se mais ou menos como este quadro. Ou seja, a pessoa estava cheia de problemas e cheia de manchas também e que atingia muito pontos do sistema nervoso, não é? Então a pessoa perde muitas vezes também, estas pessoas que sofrem desta patologia, rapidamente entram em depressão, porque não conseguem dormir, depois não conseguem estar com a família, porque também entram, às vezes, não têm paciência, porque estão cheios de dores, não conseguem trabalhar, não conseguem conviver com os amigos e fecham-se em casa e cada vez se entram mais em depressão, afundam cada vez mais. Por isso, nós temos aqui que é os tender points, geralmente são os pontos que nós, para fazermos o diagnóstico, através destes pontos, são pontos de dor, onde nós localizamos que, pronto, se existem pontos de dor nestes pontos, geralmente é diagnosticado como fibromialgia. Por isso,
Isto ainda não está bem provado, mas pronto, nós percebemos que a serotonina, que é a molécula da felicidade, nestas pessoas tem tendência a baixar. E isto também não é por acaso, quer dizer, eu tenho constatado da maior parte das pessoas que chegam, pelo menos ao meu consultório, a queixar-se de fibromialgia, todas têm um quadro clínico muito parecido, ou de agressão psicológica, ou de traumas violentos que passaram e que não conseguiram dormir. E o sono é extremamente importante, porque assim, o sono é das melhores coisas para melhorar o nosso sistema imunitário. E o único animal que se priva de sono que eu conheço é o ser humano. Quer dizer, está com sono e não vai dormir. Chega a hora de ir dormir e mantém-se acordado. E só para ver a importância que o sono tem, muitos países, no ano passado, houve um referendo a ver se mudávamos a hora de transição da primavera para verão, não é? Do inverno para o verão. E Portugal, não sei, acho que não resolveu não mudar, mas quer dizer, as implicações disto é que há estudos que já comprovam que esta diminuição de 1 hora de sono, em que as pessoas descansam menos de 1 hora, aumenta 30% os AVCs, só nesse espaço de tempo. Os acidentes de carro, os acidentes de trabalho. E esses níveis de acidentes diminuem também quando se dorme mais de 1 hora depois no inverno. Diminuem todos. Por isso o sono é das coisas mais importantes para manter o sistema imunitário e a felicidade da pessoa. Por isso o nível de serotonina e de melatonina começam a descer e isto faz com que a diminuição de endorfinas naturais no corpo também diminua. Ou seja, a pessoa começa a cair todo o sistema imunitário e que faz com que a parte negativa, o ataque, os invasores, comecem a tomar conta do corpo. Então, os níveis elevados também da substância P, que é um neurotransmissor que começa a aumentar, baixa uns, aumentam outros, a sensibilidade à dor aumenta imediatamente. Então, a pessoa fica muito mais sensível. Há quem diga também, diz assim, olha, as mulheres sofrem muito mais desta patologia que o homem, porque geralmente esta doença atinge mais a parte feminina do que a parte masculina. Mas isto tem uma razão de ser, porque a mulher é muito mais sensível à dor do que o homem. O homem tem uma resistência um pouco diferente da mulher. Então essa dor, ela é muito mais sensível, por isso a fibromialgia é muito mais diagnosticada nela. Não é? Não existe ainda comprovação científica, mas eles lá a seu tempo chegarão lá a partir. Bom, o nome da fibromialgia não vem escrito em nenhum texto da Ayurveda, assim é fibromialgia para os ocidentais daqui a 5.000 anos. Não é? Vem escrito em sânscrito e é diagnosticada os textos, aquilo que aparece, assim, que nós lemos o texto e que nós identificamos, que é muito parecido com fibromialgia, chama-se Mamsa Dhatu Dushti e também Vata Vyadhi, ou seja, anomalias neuromusculares. E Mamsa Bruta Vata, ou seja, doenças devido ao excesso de Vata nos músculos e tendões. Bom, parece que aqui o Vata é o mauzão da fita. E eu recordo-me disto, lembro-me que o meu professor dizia assim, quando não souberem tratar a pessoa, nem só não souberem o que é que há de fazer, tratem o Vata. Porque o Vata é o responsável daquilo tudo. Pronto. Porque o Vata é o que transporta, é o que dá consciência ao corpo. É o que leva a energia prânica, que é a energia que dá consciência ao corpo. Então essa energia entra pelo corpo e vai dar energia a todas as células e todos os mecanismos do corpo. Se o Vata bloqueia, como a Ana falou há muito bem, que bloqueia pode criar uma estagnação, imediatamente vai criar alguns problemas. Não transporta, os neurotransmissores não chegam lá, os veículos, as endorfinas não chegam lá, então pode causar a doença. Então, este desequilíbrio de Vata, que é o Vatahara Srota e Mamsavara Srota, que são como canais que transportam determinados alimentos, como nós diríamos, determinadas proteínas, determinados veículos ou determinada energia para cada lugar, há um desequilíbrio. E este desequilíbrio do Vata pode ser causado por uma ansiedade, por um trauma, qualquer coisa no sistema emocional. Ora, se houver um desequilíbrio também no Mamsa, Mamsa quer dizer músculo,
Então, toda a parte muscular também tem um sistema digestivo. Dentro da mitocôndria, né, a parte mitocondrial, tem de responsabilizar de organizar também a célula e fazer as trocas todas como deve ser. Então, isto chama-se Agni, Dato Agni, que é a parte digestiva da célula que faz com que nada fique com toxicidade dentro da célula. E o desequilíbrio dos 3 doshas. Por isso, esta doença, aquilo, segundo um dos gurus que foi meu médico e meu professor na Índia, ele dizia: se houver doença num dos doshas, é mau. Se houver 2 doenças, ou seja, 2 doshas estiverem completamente perturbados, é muito mau. Mas se tiver a 3, o melhor é ir a Fátima rezar. Porque já está mesmo no fim da vida dele. Ele está muito mal, está completamente em desequilíbrio. Pronto, tem possibilidades de entrar em coma. Então, nós podemos ver aqui neste quadro, não é? Que Vata é o movimento e a força vital, é o que dá energia, é o que dá consciência ao corpo, é o que leva a consciência para o corpo todo. Se por qualquer coisa ele bloqueia, isto interrompe-se. Kapha dá-nos a estabilidade, a união. Dizemos que é a mãe do corpo. Pronto. Ele é que dá o amor, é o responsável pelo amor, na sua sublimação é o responsável pelo amor. Por isso, a pessoa Kapha tem sempre tendência a unir as pessoas, manter as pessoas todas unidas, com amor. É a nossa avó, que combina com a família, vai lá toda almoçar, ao domingo, mantém a família toda unida. E quando a avó desaparece, aqui parece que se rompe os laços todos, não é? Então, Kapha mantém essa estabilidade, essa força de coesão dentro do corpo. E Pitta é a parte que tem a inteligência para dirigir os neurotransmissores. Não é? Então, se nós víssemos assim no cérebro, não é? Porque os 3 doshas estão presentes no cérebro, através do prana e através do Saraka Pitta e através do Kapha também. Então, podíamos dizer que Pitta é a parte da inteligência que rege e dá a dinâmica, e os neurónios seria a parte do Vata que leva os impulsos e que faz as ligações todas, e Kapha seria a matéria, o disco rígido, onde tem o programa todo para funcionar como deve ser. Bom, como é que o Ayurveda encara a fibromialgia? Bom, isto é difícil para explicar um pouco, porque assim a gente tem um conceito que nós comemos tudo. No nosso dia-a-dia, na nossa medicina ocidental, na medicina convencional, nós comemos tudo e a digestão está feita e depois nada tem implicações. O Ayurveda não vê isto desta maneira. Ele vê que a doença só surge por má combinação de alimentos ou por uma má digestão. E essa má digestão pode ser uma má digestão emocional, ok? Porque não é preciso ser um alimento físico, pode ser uma questão emocional. O choque emocional pode perturbar toda a minha parte de gestão. Ou seja, eu posso estar com a maior fome do mundo, não é? Mas recebo um telefonema quando vou para a mesa para ir almoçar e estou cheio de fome, recebo um telefonema que um amigo meu teve um acidente, uma coisa grave, e imediatamente eu perdi a fome. Então, qualquer coisa se passa aqui dentro do meu corpo. Se eu for comer nesta situação, vou formar uma coisa que chama-se toxicidade no meu corpo, porque toda a minha capacidade digestiva, o meu ácido clorídrico, toda a capacidade do sistema nervoso de digerir, caput. Já foi. Então, a partir daí, eu vou comer e vou criar comida meia digerida que será entrar depois no sangue nessas condições, ou seja, o sangue estará tóxico e que se irá espalhar pelo corpo e que vai formar toxicidade. Então, o Ayurveda diz que várias emoções, como stress, alimentos incompatíveis, pessoa raivosa, com zanga, ou isso tudo, ou sem fome, não deve comer. Deve ir passear, deve ir pensar outras coisas, e quando tiver fome e estiver mais calmo, vai comer. Comer em ambientes muito ruidosos, muito barulhentos, esplanadas com muita gente, deve evitar isso, porque comer é um ato quase que religioso, ou seja, a pessoa deve estar centrada nela a ver o que é que está a comer. Não está com o telemóvel e a falar ao telemóvel e a comer. E eu achei graça porque uma pessoa da minha família, agora há pouquinhos dias, disse-me assim: epá, já descobri como é que emagreço. Não posso comer a ver televisão. Porque quando como a ver televisão, como o dobro. Estou distraído,
Estou comendo e não dou por isso, o que é que como? Então, a pessoa deve prestar atenção ao que é que está a comer. É extremamente importante, não é? Então, o médico ayurvédico, não é? Quando olha para a pessoa, a primeira coisa que faz, pelo menos eu costumo dizer assim, eu olho para a pessoa como um edifício maravilhoso, que às vezes está um pouco arruinado. Mas em vez de fazer grandes obras logo, eu primeiro gosto de fazer uma boa avaliação. E começo por desintoxicar a pessoa para perceber onde é que posso trabalhar. Então começo a tratar, começo a limpar aquilo que chama-se limpar o âmago, não é? Desintoxicar. Fazer aumentar o Agni da pessoa. O Agni é a força digestiva. Digerir todas as toxinas que ela tem no corpo, pôr os intestinos a trabalhar, pôr todo o sistema a trabalhar para que o sistema digestivo, para que ela possa, então, eu ter estrutura para poder começar a trabalhar nela. Então a terapia xamana, que é primeiro equilibrar a pessoa, se a pessoa estiver cheia de dores e não conseguir dormir e não consegue digerir e eu digo assim, não, agora vamos só digerir a ama e continuo com as dores e depois volta daqui a 2 semanas quando estiver melhor. Isto não vai resultar. Ela não quer saber isso. Ela quer que lhe tirem as dores imediatamente. Então a Ayurveda tem fitoterapia específica que pode ajudar logo imediatamente aqui. E tratamentos muito específicos que vai ajudar aqui. Está bem? Então, primeiro vamos tentar equilibrar minimamente a pessoa para depois passar para o passo seguinte. Porque a terapia Shodhana, que é considerado o Panchakarma, é o grande tratamento de profundidade e é o único sistema que eu conheço no mundo que consegue tirar toda a toxicidade dentro da célula. Não existe outra, até o que eu saiba até o momento. Os rishis da Índia perceberam há milhares e milhares de anos que essa toxicidade que estava dentro da célula era lipossolúvel. Então, eles perceberam isso e conseguem, através de determinados óleos, determinadas matérias, introduzir na célula para depois conseguirmos extrair todas as toxinas da célula. E para isso usamos então a terapia, primeiro o Shodhana, que é a terapia Panchakarma, que é uma terapia mais profunda, mas para isso precisamos ter a pessoa estável, já bem estruturada. Então, que é a purificação, que é retirar as toxinas alojadas nos tecidos. E quando falamos aqui nos tecidos, já estamos a falar de tecidos profundos da pessoa. Não é? Quando já estamos a falar em músculos, ossos, sistema nervoso, sistema reprodutor, não é? Que perturbam todo o seu funcionamento. Bom, então como é que nós... O Panchakarma é das terapias líderes e não se deve ir para um Panchakarma de falar assim airosamente, deve ser uma terapia feita por um responsável que sabe o que é que está a fazer, porque é uma terapia muito exigente, mas é a grande terapia para a fibromialgia. Então, estes tratamentos são personalizados de acordo com cada pessoa, porque o Ayurveda considera que existem bilhões de pessoas e nenhuma é igual. Por isso, não há nenhum medicamento que se possa dar da mesma maneira à outra pessoa. Não há padrões. Muitas pessoas, às vezes, meus alunos aparecem assim, Joaquim, quero um protocolo para isto. Não há protocolos dentro da Ayurveda. Nós temos que saber qual é a quantidade de dosha vata na pessoa, qual é a proporção de dosha pitta na pessoa, qual é a proporção de dosha kapha da pessoa. E dentro deste padrão é que nós vamos considerar se a pessoa é um vata 3, pitta 4, um kapha 5, por exemplo, ou o contrário. E dentro destas proporções é que nós vamos dizer qual é o tratamento e qual é a medicação que lhe vamos dar e qual é o veículo para o que usamos, que é a coisa mais importante, é o veículo que usamos para dar o medicamento. Porque o veículo aqui tem a maior importância. Hoje usa-se muito os comprimidos. Pronto, é uma coisa fácil. Na Índia também está a ser cada vez mais em moda o uso de comprimidos, mas não é a melhor maneira de tomar a medicação. Há medicação específica. Se uma pessoa é mais vata, deve tomar com óleo de sésamo a medicação. Se é mais pita, deve tomar com ghee. E se é mais kapha, deve tomar com mel. E isto porquê? Porque este veículo chega à célula de uma forma completamente diferente e faz com que atue de uma maneira diferente. Então, nós usamos muito aqui a Abhyanga. A Abhyanga é uma das massagens do Ayurveda. Depois da pessoa já está desintoxicada, já não tem toxicidade no trato digestivo. Então, vamos começar a trabalhar por Abhyanga.
e usamos óleos medicados. Estes óleos têm plantas, são potenciados com determinadas plantas, como o Nirgundi ou o óleo Dhanvantri Thaila, mas o Nirgundi aqui para a fibromialgia é um dos melhores óleos, e o Dhanvantri também funciona muito bem, e a pessoa recebe regularmente esta massagem para, como já está desimpedido todo o trato digestivo, já está a trabalhar bem, neste momento podemos então empurrar as toxinas da parte periférica para o interior. E aí é a massagem. Por isso, nunca se faz massagem a ninguém quando a pessoa tem toxicidade, que é das coisas mais perigosas que há. A massagem não deve ser dada assim, levianamente, como a minha colega ontem, Lara Lima, também falava, não é? Por isso, em seguida fazemos a sudação. Pronto, esta que é a suedana, que é uma sauna típica indiana, em que a cabeça fica fora, porque a cabeça não pode aquecer. Ou seja, o corpo tem que estar quente, mas a cabeça tem que estar fria. Então, esta sudação fazemos também com plantas, como o Nirgundi também, ou seja, com determinadas plantas que vão aumentar a potência do vapor que a pessoa está a receber a nível físico. E isto vai fazer com que a pessoa primeiro receba o óleo. Há uma impregnação desse óleo quente no corpo que vai entrar subcutaneamente. Ao receber a suedana, vai transpirar o óleo. E vai transpirar o óleo, mas transpira com toxinas. Esse óleo, como o AMA é lipossolúvel, como eu falei há pouco, ele vai retirar parte da toxicidade e vai empurrar o resto para o trato digestivo. Depois temos aqui, quando a pessoa já está preparada, porque vai durante um processo de X tempo, vai tomar uns óleos específicos para saturar o corpo todo também, se passará então ao primeiro passo, do que é o Vamana. Pronto, o Vamana é um ato que não é praticado em toda a gente, só é pessoas específicas que precisam fazer isto, porque considera-se este ato do Panchakarma divide-se em 3 fases. Primeiro limpar o estômago, depois limpar o intestino delgado e depois limpar o intestino grosso. Então o Vamana será para limpar o estômago. Será um vômito induzido através de determinadas plantas para limpar todo o muco e partes que não estão digeridas dentro do estômago, que a pessoa não consegue digerir, para limpar toda aquela estrutura, para fazer com que impulse a seguir acender o Agni, para que o Agni esteja correto. Depois será o Vireshna, mais tarde, e o Vireshna é uma diarreia terapêutica, ou seja, a pessoa vai tomar também durante 7 ou 8 dias óleos com determinadas plantas para impregnar o fígado e o corpo todo, ou seja, o ideal seria quando nós conseguimos tocar na pele e conseguimos sentir o óleo, ou seja, a pessoa já está saturada de óleo. E aí faremos então esta diarreia terapêutica em que a pessoa liberta e limpa toda a toxicidade que tem no fígado e no fim depois será os bastis. Estes bastis podem se dividir em 2 categorias, com a Nuvasanda Basti ou Niruddha Basti, que serão com óleos ou com decotos de plantas para limpar finalmente o intestino. Qualquer destes processos são processos que devem ser muito bem orientados por um médico profissional e que saiba o que é que está a fazer. Não pode ser qualquer pessoa. E há uma especialidade, e a Mayur, pronto, no ensino que tem aos seus alunos, ensina estas técnicas todas. Mas todo ele, qualquer um destes intervalo entre Vamana, Vireshna e Bhakti, tem uma parte que chama-se Sanchakrama, que eu digo que é a parte mais importante, porque é reiniciar outra vez a parte digestiva. Porque a pessoa tomou óleos, tomou uma alimentação específica, provocou o vômito ou a diarreia, a partir daí todo o seu trato digestivo está todo debilitado. E o vata aumentou imediatamente no corpo. Então temos de fazer a reintrodução outra vez da comida. Por caldos, legumes, coisas muito fáceis de digerir até a pessoa conseguir voltar à sua alimentação normal. Estou ainda dentro do tempo? Tá. Pronto. Então, gradualmente vamos dando força digestiva à pessoa. E isto é incrível, porque quando damos estes óleos para saturar a pessoa, todos os traumas que estão condicionados em manas, todos os problemas que a pessoa tem vêm à memória. E isto é incrível, porque às vezes há coisas que a gente está a pensar, isto já passou, já não é nada comigo, não é? E quando começa este processo,
disse assim, Joaquim, eu estou-me a recordar de coisas que há 20 anos eu não me lembrava. E algumas pessoas até com problemas de divórcios, de traições e disso tudo, assim, ainda bem que o meu marido não está. Porque veio tudo à memória. Porque eu ficava mesmo zangada com ele. Porque aquelas raivas contidas, aquelas emoções contidas, é que fizeram com que as células e todo o sistema nervoso não tivesse a trabalhar bem. Ou seja, há mágoas no corpo, não é? Depois temos também outra das terapias que é a náusea. Náusea serve para... São gotas de substâncias que são introduzidas no nariz e aqui nós sabemos que para chegar ao sistema nervoso geralmente levamos cerca de 25 dias. Mas estes sábios descobriram que através do nariz conseguimos chegar imediatamente. É uma das portas para chegar ao sistema nervoso. Então, imediatamente, ao colocarmos determinadas gotas com propriedades como Brahmi, que é uma espécie de centelha asiática, ou uma copa muniera, ela tem capacidade de ser melhorar toda a parte cognitiva e toda a planta da inteligência, como a gente chama. Os cálculos. Pronto, aqui os cálculos são pastas que nós iremos pôr, ou seja, colocar em determinadas zonas dolorosas. Se a pessoa tem dor no ombro, podemos perceber que podemos fazer uma pasta, não é? Aqui com sariva, neem, nirgundi, também fazer pastas com argilas, pastas com sândalo e aplicar em determinados pontos, pastas com gengibre. E isto vai fazer com que aqueles pontos desapareçam e comecem a ativar outra vez novamente o Agni daquela zona para que a dor desapareça. E depois, então, como eu falei, Sanchakrama, que é a parte que é o retorno gradual à alimentação, pronto, e isto pode levar entre 15 a 20 dias, muitas vezes, ou mais, porque a pessoa esteve num regime alimentar muitas vezes reduzido, não é? Porque quando a pessoa faz uma desintoxicação destas, perde muito peso, porque toda a matéria não digerida que estava no corpo saiu, mas também perdeu partes boas. E agora esta parte do Sanchakrama é a parte mais importante. A pessoa sente uma fome e um gosto pela vida como há muitos anos não sentia. Mas o problema é que as pessoas dizem, mas o que é que eu cheio de fome? Quando é que posso comer o meu bife? E eu digo assim, não pode comer bife. Não deve comer mais bife na vida, mas quer dizer, isso é uma opção sua. Mas agora, pelo menos aí, durante um mês e meio, não pode tocar em carne nenhuma. Porque o seu estômago não consegue digerir. Mas eu sinto fome. Sim, sente fome, mas não é capaz de digerir. Porque o seu estômago está habituado a coisas muito subtis agora. E isto tem de ser, gradualmente, introduzindo a pouco e pouco a alimentação de uma forma gradual. É como um bebê. O bebê não passa do leite para sopas de um dia para o outro. Tem de ir sendo gradualmente, não é? Então, exatamente a mesma coisa aqui. E esta é a parte mais periclitante que a pessoa passa, não é? Então, temos alguns alimentos que nós aconselhamos também. Sumos, não é? E sopas de vegetais. Por exemplo, água e leite de coco. Aqui seria excelente. Pronto. E podemos misturar aqui algumas plantas junto com este leite de coco, como curcuma. O leite de coco tem uma capacidade fria, mas se juntarmos curcuma já anula essa parte e é mais fácil de digerir. Legumes cozidos, como abóboras, courgettes, inhames, tomates. Coisas muito fáceis de digerir. E especiarias. E especiarias aqui são consideradas como medicina. Porque o cominho é tridóxico. Ele ajuda a digerir os tridóxicos. Todas as toxinas dos tridóxicos. Os coentros, a pimenta preta, o gengibre, a asa fétida, alho, erva doce, não é? Ainda hoje estava a receber que alguém cozer 8 dentes de alho em água, num litro de água, evita a gripe. Pronto. Também é uma teoria que ajuda a aumentar o sistema imunitário. Por isso, agora, na fitoterapia aí temos um leque gigante. E todos os anos aparecem teorias novas, como os superalimentos agora, não é? Há uns anos fui ver os superalimentos, quase as 5 plantas topo de superalimentos eram todas ayurvédicas. Eu digo assim, mas a gente usa isto há milhares de anos. Mas agora era como uma coisa nova que se tivesse acabado de descobrir.
Então, temos aqui o trífala, como ontem já se falou, o amla. O amla é um género de uma groselha indiana e uma colher de sopa deste sumo, desta fruta, corresponde a 30 laranjas em vitamina C, 10 kg em antioxidantes. Vejam só a potência que esta planta tem, não é? Por isso é quase que diz que se quem quiser viver muitos anos e com saúde, terá de comer uma fruta destas todos os dias. O gugu tem uma capacidade de penetração a nível celular e de abrir canais que estão bloqueados fantástica. Então o gugu junto com o trífala faz milagres. O gudushi tem as suas também umas capacidades fantásticas para regenerar tudo o que é sangue, tudo o que é limpeza de sangue, tudo o que é patologias com sangue, ela tem a sua eficácia. O ashwagandha, que é conhecida por uma planta porque ela tem um cheiro como se fosse um cheiro de cavalo, mas também é conhecida como a força de um cavalo. Ou seja, ela, quando tomar aquela planta, fica com cheio de força. E ela tem uma capacidade fantástica nesta doença da fibromialgia de pacificar um bocadinho a dor. Porque ela vai melhorar imediatamente toda a parte também da tiroide e do rim. Isso melhora tudo. A curcuma, como anti-inflamatório, nós não conhecemos outra melhor, não é? Por isso, temos o oca-sus, que funciona aqui como um corticoide natural, sem ter a parte negativa dos corticoides. Pronto, a única coisa que eu peço é para ter atenção, porque mais de 8 copos por dia de alcaçuz pode aumentar a hipertensão. E para pessoas que tenham problemas de deficiência de rim, não devem tomar de maneira nenhuma, porque ele elimina o potássio todo do rim, por isso a pessoa fica com deficiências e pode arranjar problemas. O alcaçuz é muito bom, mas tomar em moderação. O Dashimu, o Yogaraja Gogol, o Chavan Praste, não é? E eu aqui, antes de tomar isto, qualquer desta medicação, que nós sabemos que isto está dentro da classificação como suplementos alimentares, mas não se deve tomar porque dizem que é bom. Isto é um medicamento. E funciona como medicamento. Tem coisas positivas quando bem usado ou negativas quando mal usado. Por isso, o meu conselho é sempre procurar um profissional acreditado. Por isso, a Associação Portuguesa, a AMAIUR, tem um site onde vocês podem todos procurar os profissionais em várias zonas do país, procurando lá, tem um profissional do país. E isso, a AMAIUR garante que aquele profissional é uma pessoa acreditada, que tirou um curso qualificado de vários anos, não tirou um curso de um fim de semana, ou não tirou um curso de um mês na Índia e vem para aqui dizer que é médico. Não é isto. Estamos a lidar com a saúde, há responsabilidades. Por isso, quando temos doenças, patologias graves, devemos procurar sempre alguém que nos saiba aconselhar o que é tomar, como tomar. E onde saber onde é que ele foi certificar, quem é que o certificou, que custo é que ele tem, onde é que ele tirou. Por isso, nós podemos dizer que a maioria dos pacientes de fibromialgia podem obter melhorias com desintoxicação alimentar, nós sabemos disso, a alimentação adequada e exercício correto e com os fitoterápicos da Ayurveda. Eu deixo aqui um testemunho, não vos quero estar a amassar com muitos testemunhos, claro que existem muitos, todos os dias passam dezenas de pessoas, ao fim do mês, dezenas de pessoas, muitas delas com fibromialgia e doenças graves. Esta doença é o testemunho da Dona Conceição Pinto, foi uma das pessoas que eu tratei, e ela deixa aqui o seu testemunho para todos verem. Pronto, na última linha, passaram 8 meses, terminei os tratamentos, sinto-me muito bem, durmo maravilhosamente, todas as dores desapareceram, não tomo qualquer medicação, renasci aos 70 anos de um processo muito doloroso. Sinto-me muito feliz e eternamente grata a pessoas maravilhosas que me ajudaram de certa forma e que me salvaram. Esta senhora, quando chegou à clínica, não conseguia dormir de maneira nenhuma e as dores eram tão grandes que ela tinha de virar o pijama do avesso, porque as costuras não podiam estar em contacto com a pele. Ela só chorava. Pronto, hoje está fantástico.
Eu era para ter gravado um vídeo, mas pronto, devido aos muitos acontecimentos, teve-me estar a mudar de locais, não houve tempo para gravar tudo. Mas pronto, mostro aqui. O Ayurveda pode dar soluções nas doenças autoimunes de uma forma muito eficaz. Muito obrigado a todos. O resto, um bom dia.